Fui estudar num coleginho, na entrada que vai para Santa Marta, ali no Boqueirão. O colégio é do Notre Dame, mas era uma extensão do Notre Dame, que era para as pessoas bem carentes, né? Aí eu estudei 2 anos para 3 anos, aí daí parei de estudar. O dia que eu li meio mal um jornal lá, eu já estava com uns 13 anos, por aí. Daí o pai, vamos trabalhar com o caminhão. O pai tinha um caminhão velho e a gente buscava areia na estrada. Essa estrada no interior, a gente juntava aquelas areias, inchada, eu, meu pai e mais um ajudante que ele tinha. E daí a gente jogava no caminhão, carroceria de madeira, e essa areia para fazer levantamento, que chamava, fazer muro. Mas nós ia com serrote, machado, e cortavam a carga de lenha, para botar no caminhão e trazer para a cidade. De tarde eu cortava a lenha, picava e vendia. Era tudo difícil, sem estudar. E teve uma fase bem difícil na minha vida, bastante, que era bastante irmão. Eu tenho 3 irmãs mais velhas aqui. Nós somos 9 total. E foi sempre difícil. E a alimentação era difícil, era terrível. O pai tirava toda a família inteira nossa de casa às 5h30 da manhã. Um caminhãozinho Chevrolet Tipo, tu não sabe, um caminhãozinho a gasolina de carroceria. Nós íamos em cima da carroceria às 5h30 da manhã, chovendo, que era aqui no Boqueirão, e a igreja lá perto de São Vicente, ali na Matriz. Daí nós íamos na missa, rezava a missa, se confessava os pecados dos padres, depois ia comungar. Sem tomar café, sem nada. Era tudo, bem radical. Eu fui comer uma banana com 16 anos, 15 anos. Era difícil, era muito difícil a vida. Era difícil. E o meu pai bebia, e ele era bem radical, a bebida fazia muito mal. Então, a evasão escolar é um fenômeno multifatorial e também é um fenômeno histórico. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, manter todas as crianças na escola é sempre uma preocupação. Diversos fatores se sobrepõem na hora de manter uma criança, um adolescente na escola. Como professora, a gente acompanha o fenômeno, infelizmente, e também como pesquisadora, a gente tem elementos que comprovam que há desafios para que as crianças e adolescentes fiquem na escola no Brasil. A escolaridade compulsória, a escolaridade obrigatória, ela vai dos 4 aos 17 anos. Então, em tese, nenhuma criança entre os 4 e o adolescente até os 17 anos deveria estar fora da escola, porque é obrigatório, por lei. O que ocorre? Muitas vezes, falta de vaga próxima à residência, que faz com que a dinâmica da família não permita que a criança fique na escola. Emprego, muitas vezes o adolescente chega na idade em que ele pode conseguir um emprego, como um jovem aprendiz, por exemplo, e ele opta por ficar no emprego, muitas vezes, em detrimento da escola. É que, nesses casos, por exemplo, não é uma evasão pronunciada, não é uma evasão que a criança ou adolescente chega e diz, olha, eu não venho mais na escola. É aquele tipo de evasão que a criança ou adolescente ele vai deixando de ir na escola. Ele vai faltando, a escola vai indo atrás, há mecanismos institucionais e legais para a escola ir atrás dessa criança, desse adolescente, e vai indo, só que lá pelas tantas o adolescente some. E muitas vezes tem que ajudar na família, muitas vezes está em situação de risco e vulnerabilidade, e com isso ele não consegue mais retornar à escola. Ele é um problema perene, assim, sempre houve casos de evasão. Quando não tínhamos uma lei, por exemplo, que obrigava os pais a terem os filhos matriculados, a evasão era maior. Gerações como a minha, por exemplo, deixaram muita gente pelo caminho. Era um problema maior. Hoje, como eu disse, há mecanismos legais, mecanismos institucionais que forçam ou que fomentam para que a evasão não aconteça. E um elemento muito interessante para a gente pensar é um dos fatos que mais concorre para a evasão escolar, que é o fato da múltipla reprovação.
São aquelas crianças, aqueles adolescentes que eles vêm de reprovação em cima de reprovação e aí eles têm aquilo que a gente chama de defasagem idade-série. Eles estão, por exemplo, com 14 anos no quinto ano. Tá? Então, isso concorre também para evasão escolar, porque muitas vezes são já jovens com 14, 15 anos, convivendo com pré-adolescentes, os interesses não batem, e aí ele acaba se sentindo meio que um estranho no ninho. E isso concorre para que ele evada da escola também. Eu venho de uma geração, quem estudou na década de 80, 90, a gente começou a turma com quase 50 alunos e nos formamos em cerca de 20. E em geral, essas perdas, né, elas não eram muito noticiadas, assim, até hoje tem um pouco esse fenômeno, né? O aluno sai da escola, o aluno evade da escola e parece que a gente não tem muita referência do que aconteceu com ele. É meio que um limbo, assim, ele some, né? Então a gente fica meio que... Daqui uns anos a gente encontra ele em algum lugar, no mundo do trabalho, mas ele meio que some, assim. Tá? Então, são experiências bem interessantes, assim, dolorosas, né? Tanto para quem fica, quanto para quem se perde no meio do caminho, principalmente. É interessante observar, por exemplo, que a evasão escolar é um fenômeno que ele ocorre majoritariamente nas escolas públicas, né? As escolas privadas, em geral, elas praticamente não têm caso de evasão escolar. Elas têm caso de um aluno que migra de uma escola para outra, de um sistema para outro, sai da rede privada e vai para a rede pública, por exemplo. É muito raro, por exemplo, um caso de evasão escolar na escola privada. Por quê? Justamente porque a evasão escolar é um fenômeno que tem cara, que tem rosto, que tem nome e sobrenome. É um fenômeno que atinge majoritariamente crianças e jovens em risco e vulnerabilidade social. E assim foi a minha vida. Depois foi, quando eu fiz 16 anos, daí para 17 anos melhorou. Quando eu fiz 17 anos, eu fui trabalhar no posto de gasolina. Daí eu ganhava R$1, outro dinheiro, que era por cada carro que eu lavava. Aí eu lavava 5, 6 carros por dia. Aí comecei a ganhar meu dinheiro. Quando eu fiz 17 para 18, o cara me botou trabalhar no posto de gasolina. Tem a foto ali até hoje. Daí com 18 anos, eu tirei a minha carteira de motorista. Eu dirigi o caminhão grande do meu pai, caminhão velho, com 15, 16 anos de caminhão. Fui lá e tirei a carteira de cara. Daí sim, daí que a vida ficou boa para mim. Daí eu fui trabalhar com táxi, daí foi maravilha, daí foi maravilhoso. Daí eu tive a minha vida própria. Porque eles precisam muitas vezes sair da escola, porque a dinâmica familiar não comporta aquela estada na escola, ou eles precisam então ir para o mundo do trabalho. É interessante observar que a lei não fala ensino médio, né? A gente diz assim, então ele deve terminar o ensino médio. Não, a lei, estou falando da emenda 59, ela não fala em concluir ensino médio, a lei fala em estudar até os 17 anos. Então, se com 17 anos ele está, vamos imaginar, no 8º ano, ele seria muito prudente que ele permanecesse na escola, que ele concluísse os seus estudos, mas a lei fala 17 anos, ela não fala em ensino médio, tá? Mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Tem alguns elementos aí bem importantes, tá? O primeiro desses elementos é que como a evasão escolar tem preferência, né, pela escola pública, seria bem pertinente que a gente, sempre que tivesse campanhas de incentivo, sempre que tivesse movimentos em torno da educação pública, que nós pudéssemos somar esforços. Tá? Se a gente pudesse juntar forças com a escola pública, isso ajudaria muito a contornar questões referentes à evasão escolar. Uma outra questão, assim, é que a gente precisa observar que enquanto socialmente
nós tivermos pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, maior chance de evasão escolar. Tá? Porque pessoas em situação de risco e vulnerabilidade são pessoas que precisam levantar todo dia para ir atrás do pão de cada dia. Tá? Então, muitas vezes a escola está concorrendo com a sobrevivência. Tá? E entre você estudar e você sobreviver, a tendência natural do ser humano é sobreviver. Eu sou muito favorável à escola, eu acho que a escola ela não salva a humanidade, mas a escola ela tem um viés libertador também. Tá? Há inúmeros estudos que comprovam que quanto maior o tempo de escolarização, melhor a qualidade de vida de uma pessoa. Tá? Então, isso é fato. Quanto mais tempo você estuda, melhor a tua condição de vida. No Brasil, nós temos um fenômeno interessante, e esse dado é público, né? Há pesquisas sobre isso, e essa pesquisa ela aponta que um dos elementos mais importantes para a democracia de um país é o tempo que as pessoas estudam. Vocês têm noção de quanto tempo a média de estudo do povo brasileiro? 8 anos. 8 anos. Gente, se a gente considerar, por exemplo, que 8 anos, que em 8 anos tu não conclui nem o fundamental, porque o fundamental tem 9 anos, quanto mais eu tiver crianças e jovens dentro da escola, melhor será a qualidade democrática. Aquilo que a Unesco chama de educação ao longo da vida, ou então educação de jovens e adultos, né, que seria abrir turmas, fazer chamamentos, para que essas pessoas que por razões várias estão fora da escola, que elas possam voltar, né? Por razões bem práticas. Por exemplo, assim, um adolescente, né, na idade de vocês, vamos imaginar, que tenha saído da escola no 6º ano, ele não vai voltar para a escola no 6º ano, porque vocês não têm mais cabeça de 6º ano, vocês têm outros interesses. Então, se o Estado, de uma forma geral, o Estado como Estado, como ente mesmo, se ele fornece turmas de educação de jovens e adultos, esse adolescente que saiu da escola e deveria voltar no 6º ano, ele pode voltar no 6º ano, só que com colegas, com adultos igual a ele, que têm a mesma idade que ele, têm interesses parecidos, têm ideias correlatas, e aí ele se sentiria mais à vontade, mais tranquilo para voltar a estudar. Eu tinha que ajudar a trabalhar no caminhão, foi aí que começou, né? Eu falei, eu saí da escola para poder ajudar meu pai no caminhão, trabalhar. Nós vendia lenha, parei de estudar por causa disso aí. Claro que depois eu tive a oportunidade de estudar mais tarde. Era tão bom aquele tempo. E daí eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E daí eu vim estudar nesse colégio aqui, porque eu fui namorar uma guria. Namorei a guria e ela fazendo quase, terminando. E eu vim aqui e me matriculei no 3º ano primário. Naquele tempo podia, não precisava de documento. Aí o primeiro dia de aula, vê bem, essa aqui é mundial, primeiro dia de aula, sentei lá e eu sou ruim na escrita. E daí a professora fez, naquele tempo era ditado, não sei como é que chama hoje, ditou tantas palavras lá. E daí eu acho que ela ditou 20 palavras, eu errei, eu acho que umas 14 de palavras fáceis, cara. Daí terminou a aula, que era no primeiro dia de aula. Daí ela saiu todo mundo, ela disse, fica aí, eu quero falar contigo. Daí eu fiquei ali, ela me chamou, Matheus, não tem condição, tu vai ter que entrar no 1º ano primário. Digo, não, então eu vou parar. Aí eu digo, então fazer o seguinte, vamos para a senhora não ficar mal, porque a pessoa chegando no fim do ano vai tirar uma nota horrível. Eu vou estudar e quero sentar na primeira classe. Eu quero sentar lá na frente, eu quero aprender. Vou sentar lá e quando eu chegar daqui 20 dias, que você vai fazer a prova, ou vai ir pro boletim, eu não venho. Daí a senhora bota que eu faltei. Daí eu vou estudar até o fim do ano, eu não quero saber, eu quero saber de aprender. E ela se comoveu comigo, com a minha ideia, né, de eu aprender. E aprendi, e chegando no fim do ano, eu passei pro 4º ano primário. Daí, quando começou o 4º ano, daí eu voltei a me matricular ali no colégio, eu morava umas 6 quadras para cá. Daí vim uma meia dúzia de mês ali, depois abandonei tudo.
Então, eu estudei até o quarto ano primário. Ali foi o relaxamento meu também. Entendeu? Mas tá bom, eu tô aqui, tô feliz. Sou feliz, graças a Deus. Eu tenho 18. Atualmente eu trabalho mais de noite, faço extra no Boca ou agora no McTube. Bem, eu abandonei a escola tecnicamente o ano inteiro, eu quase não ia. Eu nunca fui de ir pra escola. Sempre tive problema pessoal, por causa da minha sexualidade também. Tive muito problema por causa disso. E porque eu brigava muito. Tentei focar mais nos estudos em vez de fazer as coisas que eu fiz. Quantos anos eu já tenho? 2? Que querido. Eu engravidei com 15 anos, na pandemia. Na verdade, já estava na escola. Daí aconteceu a pandemia, parei de estudar. Daí comecei a fazer aula online. Daí fiz as provas, rodei de ano. Daí parei de estudar. Daí voltei para a escola em 2020 de volta. Consegui passar de ano. Daí eu perdi a educação com o neném, ficou doente, quase parou no hospital. Eu voltei porque eu queria aprender mais coisas, para ter um futuro melhor para mim e para o meu filho e dar as coisas para ele. Eu voltei com 17 anos, comecei a fazer o primeiro ano completo já. Tem bastante gente saindo porque tem dificuldade para ir para a escola, não quer mais estudar, foi difícil. Agora, teve gente que sabia mais coisas que eu, daí precisei aprender mais rápido. Tá sendo um pouco difícil, igual eu saio 6h50 de casa, saio 11h45 da escola. Daí vou direto pro serviço, almoço no serviço, tenho 1h30 de intervalo, faço meus trabalhos da escola, chego em casa às 10h30. Daí eu chego em casa, vou dormir, tomo um banho e vou cuidar do meu filho um pouco. É difícil. De manhã ele fica com minha mãe, de tarde com minha avó, de noite com meu padrasto.